Começa agora o Momento da Fé. Venha mudar a sua vida através do poder de Deus. Agora, com o pastor Romero Silva. Momento de Fé. Diga graças a Deus e aplauda ao Senhor com alegria. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Olhe para quem está do seu lado e diga boa noite. Que bom que você está aqui. Que bom que todos nós estamos aqui nessa noite para ouvir a palavra de Deus. Amém? Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, nosso Deus é fiel. Nós iremos dar continuidade ao nosso estudo que nós estamos fazendo sobre a vida de Elias. Amém? Então eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19, que foi de onde a gente parou. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Enquanto você procura, posso fazer um breve resumo? A gente começou estudando em 1 Reis 17, falando sobre a vida de Elias, que ele surgiu do nada. A Bíblia não fala nada sobre a vida dele antes dele aparecer, ele simplesmente surgiu. E Deus, ele nos ensinou que Deus muitas vezes faz isso conosco, nos tira do nada e nos coloca para ficar no meio dos grandes. Diga glória a Deus. E a palavra de Deus fala que ele profetizou, fez a vontade de Deus, e pelo fato dele fazer a vontade de Deus, ele teve que fugir. Pelo contrário do que a gente sempre pensa, que fazendo a vontade de Deus, as coisas vão tudo dar certinho, ficar bonitinho, mas não, ele teve que fugir para não morrer. E a palavra de Deus fala que ele foi alimentado por corvos, e foi morar junto ao ribeiro, e os corvos, os urubus, traziam carne para ele de manhã e de noite, e pão. E Deus, ele nos ensinou que a provisão do Senhor surge de onde a gente menos espera. Amém? Não faltou pão nem faltou carne. Por quê? Porque os corvos vinham alimentá-lo, ou seja, de onde ele menos esperava, Deus mandou a provisão. E a palavra de Deus fala que ele foi morar na casa da viúva, para resumir. E na semana passada, nós estudamos que Elias, ele teve a vitória quando ele se encontrou com Acabe, desafiou os profetas de Baal, e Deus deu a vitória para ele. Só que quando Deus deu a vitória, mesmo com vitória nas mãos, ele não parou de orar. Ele subiu ao monte e continuou em oração. Por quê? Porque aquilo que você pede a Deus e você recebe, entenda que é o que você pediu, Deus te deu. Mas Deus, ele tem sempre algo maior para te entregar. Amém? E ele continuou em oração porque ele sabia que Deus havia de entregar para ele algo maior, que era a chuva. E Deus vai, e ele vai, quando manda o moço dele e vê se está vindo tem algum sinal, ele olha para um lado, olha para o outro e não encontra nada, nenhum sinal de chuva. E foi assim por 6 vezes, nenhum sinal de chuva. E muitas vezes a nossa vida está assim, a gente não tem sinal nenhum, não tem palavra nenhuma, não tem nada. Mas a palavra de Deus diz que quando surgiu uma nuvem do tamanho da mão de um homem, Elias entendeu que ali já era a vitória garantida. E ele foi e mandou o seu moço avisar Acabe para aparelhar os carros e cavalos para correr para a chuva não apanhar. E quando Acabe correu na frente, Elias, que não tinha cavalo, não tinha carro, chegou primeiro do que ele. E o que foi que Deus nos ensinou? Que você não pode ter nenhum recurso do homem, mas se a mão do Senhor estiver sobre você, você vai chegar na frente de todo mundo. Amém? E nós iremos dar continuidade com matéria nova hoje, que está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Todo mundo já achou? Se você não achou, acompanha aí na tela. Que diz assim, ó: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Vamos parar aqui para a gente começar a entender o que Deus quer falar conosco. Quando Elias chegou na frente de Acabe, lá em Jezreel, ele chegou e Acabe chegou logo em seguida. Só que quando Acabe chegou, Acabe foi logo dizer para quem? Para Jezabel o que Elias havia feito, que tinha matado todos os profetas de Baal e Aserá.
E o que foi que Jezabel falou? Ela fez uma promessa, enviou um mensageiro e falou assim, ó: se amanhã, nesse mesmo horário, tu não estiver morto, quem vai morrer sou eu. E a palavra de Deus fala que Elias, quando ele ouve aquela mensagem, ele foge. Agora entenda, quando Elias surgiu, lá em 1 Reis 17, que ele profetizou, qual foi a primeira atitude que ele tomou para não morrer? Ele fugiu, não foi? Então, ele fugiu pela primeira vez, de Acabe. E agora ele fugiu de quem? De Jezabel. Então entenda algo, meu irmão. Quando Deus ele te deu vitória lá atrás, Ele não só te deu vitória, Ele também te deu experiência. Por quê? Porque a luta que você passou lá atrás, você está passando agora. E agora você tem algo que você não tinha antes. Você não tinha experiência. E agora você tem. E a palavra de Deus fala que quando Elias ouviu que Jezabel iria matá-lo, ele falou: peraí, quando Acabe queria me matar, eu fugi porque Deus mandou e ele não conseguiu. E o que é que eu vou ficar fazendo aqui? Eu vou fugir. E a palavra de Deus fala que ele fugiu para se esconder. Então entenda, meu irmão, da mesma forma que Deus ele te fez vencer no passado, Ele vai te fazer vencer agora. Porque não há luta grande diante do nosso Deus. Não há luta enorme diante do nosso Deus. Para Deus tudo é pequeno, porque Ele que tem todo o poder. Amém? Então, da mesma forma que Deus ele te fez vencer lá atrás, Ele vai te fazer você vencer agora. E ainda mais, muito mais agora que você tem a experiência e você sabe como vencer. Então, nada que aconteceu no teu passado foi por acaso. Você acha que as lutas que você enfrentou, os problemas que você enfrentou foi por acaso? Claro que não. Foi para que hoje você tivesse experiência para saber lidar com a situação que você está passando. Então, você não vai perecer nessa luta. Você não vai fracassar nessa luta. Deus ele já te deu as ferramentas. Como assim, pastor? Posso dar um exemplo para você? Deixa marcado aí. E vai lá para 1 Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. E nós iremos ler o versículo 40. A palavra de Deus aqui nessa passagem está falando sobre Davi. Quando Davi foi enfrentar o gigante Golias. E olha o que a palavra de Deus diz no versículo 40. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40. O que é que diz aí? E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Agora preste atenção, quantos gigantes Davi tinha que matar nesse momento? Olha para quem está dizendo assim, ó, só um, e o nome dele era Golias. Agora, quantas pedras Davi pegou no ribeiro? Por que ele pegou 5 se ele só iria usar uma? Então entenda, ele se armou, ele pegou 5 pedras para um, e quando ele foi matar o gigante, ele usou quantas pedras? Uma pedra só. E sobrou quantas? 4 pedras. Agora adianta a tua Bíblia e vai lá para 2 Samuel, capítulo 17, aliás, capítulo 21. 2 Samuel, capítulo 21. Você está em 1 Samuel, vai para 2 Samuel, capítulo 21. Versículo 15. E olha o que diz: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi com ele e seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos de quem? Dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi. Porém Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e o feriu o filisteu, e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu que depois disso houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Safi, que era de quem? Dos filhos dos gigantes. E houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe. E Elana, filho de Jaré, Oreguim, o Belemita, feriu Golias, o Geteu, de cuja lança era a haste como de um eixo de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 por todos.
e também este nascera de quem? E injuriava a Israel, porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Agora vamos ler todo mundo juntinho 22? Olha o que diz: estes 4 nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Diga glória a Deus. Veja, Davi não estava vendo a princípio, mas Deus já estava o preparando para o que havia futuramente. Davi pegou 5 pedras no ribeiro, mas diante dele só tinha um gigante. Só que, meu irmão, lá na frente, ele iria enfrentar mais 4, mas só que ele já tinha as armas para vencê-los. Diga glória a Deus. Então a luta que você passa hoje é Deus te preparando para o que vai vir amanhã. A vitória que Deus vai te dar hoje, Ele está te preparando para o que vai vir amanhã. E quando chegar o dia de amanhã, veja, Davi não teve perturbação nenhuma. Davi não se perturbou quando viu os 4 homens, e no meio deles tinha um que tinha 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé. Imagina, um homem gigante já assusta, agora imagina com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Isso não assustou Davi de maneira nenhuma. Por quê? Porque lá atrás, quando ele ainda era um menino, ele tinha pego 6 pedras no ribeiro, 5 pedras no ribeiro, usou uma e sobraram 4. Ou seja, o número dos 4 gigantes que ele iria enfrentar depois. Ou seja, Deus já estava decretando a vitória de Davi antes mesmo dele enfrentar os outros 4 gigantes. Então, meu irmão, lá atrás Deus já decretou tua vitória, agora você precisa reconhecer isso, amém? Você já tem as ferramentas necessárias para você enfrentar essa luta. Posso dar outro exemplo de Davi? Volta lá novamente, 1 Samuel capítulo 17. Primeiro livro de Samuel capítulo 17, agora nós iremos ler o versículo 54. E a palavra de Deus fala que Davi, com uma pedra, derruba Golias. Ele joga a pedra de tal maneira que Golias cai no chão, a pedra encrava na cabeça dele e Golias cai no chão. E Davi, quando vê Golias caído no chão, Davi pega a espada dele e faz isso aqui, ó, e degola Golias. E olha o que diz no 54: e Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele aonde? Na sua tenda. O que é que Deus ele quer nos ensinar aqui a princípio? Quando o gigante foi degolado, ele pegou a cabeça do gigante e mostrou para todo mundo, mas as armas do gigante ele guardou. Então entenda, meu irmão, nas lutas que nós enfrentamos da vida, quando nós temos vitória, tem coisa que todo mundo tem que saber, mas tem coisa que só você e Deus tem que saber. Porque veja, ninguém sabia o que tinha acontecido com as armas do gigante. Por quê? Davi fez o que com elas? Guardou. Por quê? Porque ele sabia que provavelmente futuramente ele poderia precisar daquelas armas. Então essa peleja que você está enfrentando vai te deixar armas para você usar futuramente. Então não despreze tua luta. Não despreze a peleja que você está passando. Deus não deixaria você passar por tudo isso apenas por passar. É porque Deus está te aperfeiçoando. Deus está te moldando. Muitas vezes a gente fala assim, ó, pastor, Deus está preparando algo muito grande para mim. Olhe para quem está do seu lado e diga, é mentira. Por que, pastor, é mentira? Deus não está preparando nada para mim, não? Sinto muito dizer, mas não está não, meu irmão. Deus está te preparando para receber o que Ele já preparou para você. Amém? O que Deus tem para você já está preparado, mas você precisa se preparar para receber. Você precisa estar capacitado para receber aquilo que Deus já preparou para ti. Então se prepare, se aperfeiçoe, não despreze a tua luta, não despreze as ferramentas que você está encontrando nessa batalha, porque Davi foi e guardou as armas na sua tenda. Passa o tempo, Davi começa a ser perseguido por Saul, só que chega um momento que ele tem que fugir e ele não leva nada, nem espada, nem escudo, nem lança, nem flecha, nem arco, não leva absolutamente nada, e ele vai se encontrar com um sacerdote. Olha o que diz no capítulo 21, adianta um pouquinho, capítulo 1, versículo 8, e disse Davi a Aimeleque, não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe à mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote,
a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale de Carvalho, eis que ela aqui está, envolta num pano detrás do éfode. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi, não há outra semelhante, dá-me. Diga glória a Deus. Agora eu te pergunto, como é que estava a espada? Enrolada num pano, atrás do éfode, ou seja, estava escondido. A ferramenta que você precisa, a arma que você precisa para vencer essa peleja que você está passando, você já tem, só que está escondida aqui dentro, ó. E você precisa encontrá-la, porque não tem outra semelhante. Foi isso que Davi falou? Não tem outra semelhante, me dá aqui. E Davi pegou a arma e foi para a peleja. Então, meu irmão, Deus ele já te preparou para você enfrentar, Deus já te deu as ferramentas para você vencer. Para de ficar se lamentando, não sei o que feito Elias. Elias ficou se lamentando, quando Deus já tinha dado a vitória a ele. Como assim, pastor? Volta lá para a gente entender mais. 1 Reis, capítulo 19. Versículo 3. E ele diz o que aí? O que vendo ele, se levantou para escapar com vida e se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo o quê? A morte. Para aqui um pouquinho. Entenda algo que eu quero dizer para você. Jezabel, ela tinha dito uma coisa. Ela falou assim, se amanhã, a esse mesmo horário, tu não tiver morto, quem vai morrer? Sou eu. Não foi isso que ela disse? Que os deuses me façam isso e outro tanto, se amanhã, nesse mesmo horário, tu não tiver morto. E a palavra de Deus fala que Elias foge. Entenda bem. E ele vai de Jezreel até Berseba. É aproximadamente distância 30 quilômetros. Ou seja, daqui não cabe Santo Agostinho. Você acha que você andando faz esse percurso em quanto tempo? Umas 3 horas? 4 horas? Vamos botar 5 horas. Não dá para você chegar? Daqui para o Cabo em 5 horas andando? Você acha que é mais? Quantas horas mais ou menos? Umas 6. Vamos botar 6 horas. Vamos dizer que você anda ligeiro. 6 horas. Então Elias caminhou 6 horas, deixou o moço lá em Berseba. Agora preste atenção no detalhe do versículo 3. Aliás, é o versículo 4 mesmo. E olha o que diz. E ele se foi no deserto, caminho de quanto tempo? Agora preste atenção. Ele andou 6 horas e parou. E ele caminhou mais quanto tempo? Um dia. O prazo de Jezabel expirou. Então entenda algo, meu irmão. Deus ele já te deu vitória, mas só que a angústia que você está passando não está te deixando enxergar isso. Porque Elias ele estava tão angustiado que ele não se tocou. Ela falou assim, ele não se tocou em pensar. Mas ela falou que se desse a hora e eu não tivesse morto, quem ia morrer era ela. Então passou a hora, então eu estou vivo, então quem vai morrer? Então o próprio diabo, quando ele se levanta, ele já se levanta caído. Então você tem que perceber, olha a tua volta, olha a tua vida. Pastor, eu estou passando por muita luta. Para tudo acontecer na minha vida precisa de um milagre. Eu estou no fundo do poço, aí que você se engana. Eu também achava isso. Como, pastor? Eu achava que na minha vida, se eu precisasse de um milagre em tudo, eu estava no fundo do poço. Exemplo, se eu para chegar na ministra Carla, eu precisava do milagre. Para chegar na irmã ali, eu precisava do milagre. Para chegar aqui na frente, eu estava precisando do milagre. Para ir aqui atrás, eu estava precisando do milagre. Aí eu falei, meu Deus, estou cercado. Para tudo da minha vida acontecer, eu preciso de um milagre. Então estou no fundo do poço. Aí Deus falou assim, aí que você se engana, você está na minha mão. O nome disso é dependência. Olhe para quem está do seu lado, diga assim, dependência de Deus. Por quê? Porque você não vai dar um passo sem antes Deus dizer assim, vai agora não. Para você ir, eu preciso agir. Para você voltar, eu preciso agir. Para você ir para um lado, eu preciso agir. Para você ir para o outro, eu também preciso agir. Então, quando você está na mão de Deus, meu irmão, e você entende isso, você sabe que para onde você for, você tem que depender do milagre. Pastor, mas está tudo difícil. Está nada, você está na mão de Deus.
E a palavra de Deus diz assim, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar de onde? Operando eu, quem impedirá? Então quando você está na mão de Deus, você passa a depender dos milagres de Deus, você vai caminhando e Deus colocando assim na mão assim, aí você quer ir para um lado e Deus fala assim, vai não. Você quer ir para o outro, Deus fala assim, vai não, filho. Você quer ir para frente, Deus fala assim, vai não. Aí você começa a se perturbar porque você quer fazer a sua vontade. Aí você começa a dizer, estou no fundo do poço. Por quê? Porque você quer fazer a tua vontade. Você começa a se angustiar, você começa a ficar apavorado com a situação. Mas só que a vitória é tua, Deus está te colocando na palma das mãos dele e você está aflito e não está enxergando isso. Elias estava nas mãos de Deus. E Jezabel já tinha declarado a sua própria derrota. Mas só que a angústia, o desespero de Elias não deixou ele enxergar. Então olhe para quem está do seu lado e diga assim, abra os olhos, abençoados, e comece a enxergar aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Se você começar a olhar na tua vida, meu irmão, você vai ver que Deus está te sustentando, te fortalecendo em cada momento. Deus ele não te abandonou e não te desamparou, Ele está contigo e não vai deixar você perecer nessa luta. Então você tem que continuar crendo. Veja, de que adianta você ter a vitória e não reconhecer que Deus te deu a vitória? É a mesma coisa, um marido chega todo feliz, compra um presente para a esposa, e quando entrega ela fala assim, achei legal. Ou a esposa faz uma surpresa para o marido, ele chega em casa, encontra pétala de rosa no chão, encontra tudo bonitinho e tal, faz uma surpresa, aí ele olha para a cara dela e fala assim, fez a janta? Aí ele come e dorme. Nem olha para nem agradece, não fala nada, apenas chega em casa, olha para ele e fala assim, ficou legal, ficou bonito o coração, e vai dormir. E aí? Da mesma forma, irmão, é a nossa vida com Deus. Deus ele move céus e terra para te abençoar. Faz o próprio diabo declarar que ele está derrotado, entrega a vitória na tua mão e Elias, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Meu irmão, para com isso. Para com isso, que a vitória é tua. Você precisa enxergar e começar a glorificar e agradecer a Deus por isso. Porque Deus ele já te fez mais do que vencedor. Então reconheça a vitória que Deus te deu. E a palavra de Deus fala que Elias ele não reconhece isso e começa a se lamentar e começa a pedir a morte. Aí olha o que é que acontece em seguida. Versículo 4 novamente, no começo. E ele se foi ao deserto o caminho de um dia. E veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Preste atenção aqui e olha para mim. Se você é uma pessoa que está passando por esse momento de luta, de aflição, de angústia, de tribulação, você sabe muito bem que você não consegue dormir bem. É ou não é verdade? Você não consegue dormir. A angústia, ela te tira o sono. A aflição, ela te deixa amargurado e você não consegue deitar. E a palavra de Deus fala que Elias, uma hora estava pedindo a morte, e outra hora ele estava fazendo o quê? Debaixo da árvore. Olha o que diz aí. E deitou-se e dormiu. Então olhe para quem está do seu lado. Diga assim, nessa luta todinha, Deus vai te dar o repouso. Diga glória a Deus. Meu irmão, Deus ele vai te dar o descanso. Deus ele vai te fazer descansar. Diga glória a Deus. Você pode estar passando pela pior luta da sua vida, mas Deus vai fazer você encontrar descanso nele. Amém? E a palavra de Deus fala que quando ele dorme, olha o que acontece em seguida. E eis que então um anjo tocou-lhe e disse, levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Além do descanso, Deus ele vai providenciar o alimento. Diga glória a Deus. E além do alimento, Deus ele vai providenciar o refrigério. Diga glória a Deus. Porque ele estava totalmente aflito e Deus fez ele dormir, entregou a ele o pão, entregou a ele a água. Ou seja, repouso, alimento e refrigério. É isso que Deus tem para você. Mas você precisa levantar e comer. Porque se você ficar parado, se você ficar deitado, nada acontece.
Porque Elias, quando viu aquele pão, quando viu aquela água, olha o que a palavra de Deus diz em seguida. E comeu e bebeu e fez o quê? Versículo 6 ainda. No finalzinho. E comeu e bebeu e fez o quê? Tornou a deitar. Meu irmão, aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer não, sinto muito. Entenda algo. Quem remove a pedra, diga assim, sou eu. Mas quem vai dizer, Lázaro vem para fora, é Deus. Amém? Mas para Lázaro vir para fora, ou seja, para o impossível acontecer, para o sobrenatural acontecer, a pedra precisa estar removida, ou seja, você precisa tomar uma atitude. Você precisa se posicionar. E Elias comeu, bebeu e foi fazer o quê? Dormir de novo. Meu irmão, Deus já te deu repouso, Deus já te deu alimento, já te deu refrigério, e agora Ele quer que você tenha uma atitude. Se você ficar parado, nada vai acontecer. E Elias, ele estava pedindo o quê? A morte, não foi? E olha o que o anjo diz para ele, versículo 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Então olhe para quem está do seu lado e diga assim, ainda tem muito chão para correr. Amém? Meu irmão, ainda tem muita coisa para você fazer. Deus, Ele quer fazer muita coisa na sua vida e através da sua vida. Então não pare agora. Não pense que esse é o teu fim. Pode ser a maior luta da tua vida. É na maior luta que tem a maior vitória. É na maior luta que Deus vai glorificar o nome dEle da maneira extraordinária como nunca glorificou antes. Você pode estar passando por pior vale da sua vida, mas depois vai ter um melhor banquete. Jesus passou pelo pior deserto da vida dele, 40 dias e 40 noites, mas quando acabou, o que é que tinha? O rodízio do céu. Olha, eu fico só imaginando, chegando para Jesus e picanha, Senhor, maminha, o senhor vai querer um suco? Qual fruta o senhor gosta? Porque os anjos vieram e o quê? E o serviram. Então foi um banquete, meu irmão. Então Deus, Ele tem preparado para você um banquete depois desse deserto. Então não desanime. Não pare, não peça a morte, não diga, Senhor, eu prefiro morrer do que passar por isso. O que morrer, o quê? Tu não sabe nem como é a morte, meu irmão. Tem tanta coisa que Deus quer fazer através de você ainda. Você tem que fazer muita coisa ainda. Se você parar agora, muita coisa vai deixar de acontecer. Se você desistir agora, muitas coisas que Deus queria fazer, Ele não vai fazer na sua vida. Então não pare, amém? E a palavra de Deus continua dizendo, versículo 8, levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou quanto tempo? 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ou seja, aquele pão e aquela água, fez ele chegar aonde ele queria chegar, que era na presença de Deus, no monte do Senhor. Diga glória a Deus. Então veja o que Deus, Ele quer nos ensinar. Um pão é uma coisa difícil de se encontrar? Um pão é uma coisa difícil de fazer? Não, né? É uma coisa totalmente simples. Água é uma bebida difícil ou simples também de se encontrar, de se pegar? Simples, né? Agora veja, a gente fica esperando tanta coisa extraordinária de Deus na nossa vida, e a gente acaba ficando parado porque o extraordinário ainda não aconteceu. Porque a gente quer que Deus, Ele primeiro faça o extraordinário para que a gente possa se mover. Só que veja, o que levou Elias para o Monte Santo do Senhor não foi algo extraordinário, foi algo simples. E quando ele comeu do algo simples, o simples levou ele para o extraordinário. Então, meu irmão, quando você anda na simplicidade, quando você busca a simplicidade de Deus, Ele vai te levar para o extraordinário. Amém? Porque ele comeu aquele pão, comeu aquela água, e na força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites e chegou no monte do Senhor. Então você espera ouvir algo extraordinário do Senhor. Você espera quando for orar, você vai ouvir o teu quarto cheio de nuvem e uma voz: filho. Só que não é assim, meu irmão. Isso é o extraordinário. Deus, Ele vai falar aqui, ó. E se é que Ele não já falou, Deus já te deu uma palavra, Deus já te deu uma promessa, Deus já te deu algo, uma confirmação, e você não está levando em consideração aquilo que Deus falou, porque é simples demais. É simples demais. Foi esse fato, meu irmão, que ninguém deu crédito para Jesus. Muita gente não deu crédito para Jesus. Por quê? Porque o Império Romano, quando ele se estabeleceu no mundo,
Ele ficou um império avassalador, ou seja, conquistou quase todo mundo conhecido da época. E de repente houve-se uma notícia no meio do povo judeu: chegou o rei dos judeus, o cara que vai libertar o povo. Então todo mundo imaginou quem era que viria: um homem preparado em batalha, um homem preparado no exército em luta, um homem com um exército gigantesco para livrar do Império Romano. Aí quando de repente aparece quem? Jesus, filho de José. Quem era que ia dar crédito nesse homem? Estava todo mundo esperando o quê? Algo extraordinário. E chega Jesus, se intitulando Rei dos Judeus, montado em cima de um jumento, entrando pelas portas de Jerusalém. E muita gente não deu crédito e deixou de desfrutar aquilo que Deus havia preparado para eles. Então, quando você passa a desfrutar da simplicidade do Senhor, Ele te leva para o extraordinário. Mas se você quiser o extraordinário, você não vai desfrutar nem do extraordinário, nem do simples. Então, ouça a voz de Deus. Ouça a voz que Deus está falando ao teu coração. Você sabe onde você precisa tomar uma atitude. Você sabe onde você precisa agir. Você sabe onde Deus quer agir na tua vida. Então, haja na simplicidade do Senhor. A palavra de Deus diz assim, sede simples como as pombas, mas prudentes como a serpente. Então seja simples, porque o nosso Deus é simples, amém? E foi na força dessa comida, desse alimento simples, que deu força para ele chegar onde ele precisava chegar. É a promessa que Deus te deu, é a palavra que Deus te deu. Por mais simples que ela seja, é essa promessa que te vai fazer chegar aonde você precisa chegar, amém? É a simplicidade que vai te fazer chegar longe. Então olhe para quem está do seu lado e diga assim, continua no próximo episódio. Amém? Diga graças a Deus e aplauda o Senhor Jesus com alegria.